Meus amigos, a internet parou essa semana, desde o dia 31 de maio, depois que o influenciador, um fazendeiro que só mostrava a vida dele simples ali da fazenda, cuidando dos animais dele, registrou nos stories uns barulhos meio estranhos e também umas luzes esquisitas à noite. Gente, tem algo rosnando. Meu Deus do céu. Ai, gente, tem algo aqui. Todo mundo acompanhou em tempo real ali, porque ele tava postando nos stories tudo que ele tava vendo de estranho naquela fazenda dele. Os animais estavam agitados, ele mesmo começou a ouvir uns barulhos muito estranhos, tipo uma catraca, um barulho de alguém engasgando ali no meio do mato, mas ele também não sabia de onde estava vindo. Mike Leão, ele foi parar em tudo quanto é jornal, tudo quanto é página, depois dele ter registrado isso, e hoje a gente vai olhar com todos os detalhes, mas eu quero trazer para você também, não só o caso dele, mas como isso tem se repetido várias vezes. Isso já faz muito tempo, desde outras décadas, outros tempos aí, não só aqui no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil. Já tem quase uma semana do que aconteceu com o Mike Leão e como ele tá sofrendo por conta do que ele viu, do que ele divulgou. O psicológico dele tá abalado, as coisas estão assim, ele tá recebendo visita inesperada, Sai da visita porta da minha casa indesejada. Pessoas estão desdenhando dele, muita gente está descredibilizando o que ele colocou ao vivo na internet, mas as outras pessoas que passaram por esse tipo de coisa também sofreram isso, também tiveram esse tipo de descredibilização. Então vamos com calma, vamos chegar até o último assunto aqui, que eu venho trazer vários tópicos e eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você não sabia de algumas coisas aqui. Bom, primeiro de tudo, quem é o Mike Leão? Se você estava numa caverna essa semana, eu vou explicar melhor. O Mike Leão, ele era um influenciador de fazenda, ele mostrava a vida dele na fazenda ali, cuidando dos animais, e ele também resgatava animais ali com a ajuda de uma ONG, e ele levava para a fazenda dele. Então ele cuida cerca de 300 animais, de acordo com o que eu pesquisei ali. Ele tinha a rotina dele ali nos stories de estar sempre postando o que ele tá fazendo, cuidando dos animais, uma vida super comum, tranquila, de quem tem uma fazenda, de quem cuida dos bichinhos. Diz que ele era um influenciador, assim, até razoavelmente pequeno, porque ele tinha 40 seguidores no Instagram, mas depois do boom que aconteceu, ele já passou dos 2 milhões de seguidores aí, querendo acompanhar, querendo saber o que realmente aconteceu, querendo ver todos os detalhes. Afinal, como eu disse, ele postou em todos os stories, ele colocou um destaque lá, tudo que ele gravou, ele deixou registrado ali no Instagram dele, então todo mundo foi lá ver, todo mundo foi curiar pra ver o que tinha, e também pra acompanhar o pós disso tudo. Mas naquele dia 31 de maio, ele tava tranquilo ali cuidando dos animais dele, até que chegou um momento que ele avistou umas anormalidades no céu, mas ele só comentou ali do que tinha uns rastros de aviões no céu, e diversos aviões, eram cerca de 3 ou 4 rastros de aviões, e ele achou aquilo muito estranho. Mas aí o tempo vai passando, ele vai mostrando outras coisas, até que ele vê uma movimentação estranha na fazenda dele. Os animais estão agindo de forma estranha, e aí ele começa a ouvir um barulho muito, muito diferente, e ele não consegue ver da onde era, mas ele fica muito assustado. Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Gente, eu fui pegar um negócio lá dentro, né, pra me proteger. Os animais estão soltos. Gente, não é um rosnado, é tipo... Sabe, tipo uma pessoa engasgada? Tipo... É assim... Meu Deus, o que é isso? Eu confesso que eu também ficaria muito assustado se eu tivesse ouvido esse tipo de barulho, se eu tivesse sozinho, tá? Porque também tem isso, ele tava sozinho ali, eu não sei como eu reagiria vendo essas coisas e tendo que cuidar dos animais. Eu também não sei se eu deixaria os animais sozinhos ali. Talvez eu teria guardado todos eles e me escondido na casa e ligado, sei lá. Faria uma live pra mostrar tudo pra todo mundo em tempo real, sabe? Porque se alguma coisa acontecesse comigo, estaria todo mundo vendo. Seguindo aí o andamento da história dele, ele primeiro tinha visto que na fazenda ali tinha uma cerca derrubada. Ele mostrou, ele registrou aquela cerca derrubada. Ele tentou colocar no lugar a cerca ali,
E ali, naquele momento, ele acabou ouvindo também outro barulho. Então ele ouviu cerca de 3 vezes, ele registra 3 vezes esse barulho. E ele ainda descreve como que é aquele barulho, o que deixa ele mais incomodado ainda. Tanto que ele fala isso nos vídeos, que o que mais incomodou, o que mais deixou ele assustado foi o barulho. E não o que viria depois aí ao longo do dia, porque a coisa piora bastante. Quando passou o dia, já estava entardecendo, ele ficou assim naquela cobertura das estranhezas da fazenda. E aí quando ele viu à noite umas luzes estranhas, ele logo despertou e algo nele que eu também, né, se eu tô morando no meio do mato. E aí, lá no alto das montanhas aparecem luzes piscando, diversas cores, né? Eu também ficaria bem assustado. Deixar a resposta do som. Olha isso ali em cima das árvores, gente. Olha lá. Pera aí. Gente, o celular não vai focar muito, tá longe. Olha, gente. Vocês estão vendo isso? Tá piscando um monte, gente. Isso tá em cima da serra, ó. Tá vendo lá, ó? Ele mostra várias vezes as luzes ali, do jeito que ele tava vendo, ele dava zoom no celular. Tinha alguns momentos ali que eu ficava um pouco agoniado, porque ao invés dele mostrar o que ele tava vendo, ele mostrava o rosto dele. Mas eu acho que numa hora dessa a gente também nem consegue pensar direito no que a gente faz, no que a gente tem que fazer ali. Mas aí depois, logo no final, depois que ele viu, ele mostra que foi embora aquilo, né, aquele objeto voador. E aí ele acaba desenhando, mostrando ali o que ele viu de verdade, com um formato ali do tal suposto OVNI, né? Então ele mostra como se fosse um olho, ele faz todo o desenho, teve gente que jogou pra IA, como se fosse pra ilustrar melhor aquilo ali, e foi exatamente o que ele viu, e aquilo ficou gravado na memória dele, e ele disse que foi a coisa mais louca que ele viu, e com certeza ele nunca mais vai esquecer. Só que aí, gente, depois que o tempo passou, a cabeça dele também, imagino como deve ter ficado, né? Imagine a semana toda, depois de tudo que ele tem visto, depois de tudo que rolou, o que as pessoas também falaram com ele pela internet, porque ele não teve só a parte boa, que foram as pubs que ele ganhou, os milhões de seguidores que ele também ganhou, mas também tiveram pessoas que foram lá atacar o pobre do coitado do Mike, e isso realmente incomodou muita gente. Eu vejo que na internet boa parte das pessoas estão do lado do Mike. Eu também estou. E me incomoda muito as pessoas que não passaram por aquilo vão e fazem um tipo de descredibilização, assim, crítica contra ele, mostrando certas coisas. Mas por outro lado, existem outras pessoas também que foram vasculhar. Essa semana inteira, as pessoas foram olhar o Google Maps. As pessoas foram, inclusive, a gente vai olhar o Google Maps aqui, porque tem as coordenadas, eu não sei se você viu, eu quero saber se é verdade, essas coordenadas que liberaram na internet aí, o que que tem. Mas também veio um vídeo de um biólogo, inclusive um biólogo muito renomado, muito conhecido, que é do Discovery Channel, se eu não me engano. Ele foi lá a pé mostrar exatamente o lugar de onde o Mike teria visto as luzes. Agora eu comecei a ter uma sensação estranha. Então vocês conseguem ver que ele mostrou que foi exatamente aquele lugar. Ele, pelo menos, deu aquele esclarecimento, mostrou e tal. Foi um cara com a intenção de ajudar, de até esclarecer melhor a memória do Mike do que as outras pessoas. Porque depois, ao longo da semana, Mike começa a receber o quê? Um monte de visitas inesperadas de pessoas que ele realmente não queria ter ali. Tem um vídeo até dele chorando, dizendo que ele não queria aquelas pessoas, que ele tá com medo do que as pessoas podem fazer com ele tá com medo do que pode acontecer dali em diante. Sair pra fora da minha casa, lá na frente, eu não posso nem ver os bichinhos, não posso fazer nada, tem um monte de gente aqui. E logo no outro dia, ele também mostra, ele já começa a ficar surtado, porque ele fica muito nervoso por conta dessas coisas. E aí ele mostra que uns carros pretos surgiram ali para fazer uma visita indesejada e inesperada que ele não tinha autorizado. Que ele fez o certo, como todo mundo deveria fazer, né? Como eu faria, era registrar tudo e filmar, porque se caso alguma coisa acontecesse, teria registrado. Mostrar para essas pessoas, pro Instagram inteiro, que essa galera tá vindo aqui na porta da minha casa, sem autorização, acabaram de sair um monte de gente, chegando um monte de carro. Saiam da porta da minha casa agora. Agora! Se vocês não saírem, eu vou fazer mais um fervo ainda. Eu não quero ninguém na porta da minha casa. Ninguém.
da ufologia ali, ó. Ele andando lá no terreno da minha mãe. Galera do Instagram, se quiser ligarem pra polícia, me ajudar aí, me ajuda, porque não tem sinal aqui. Ó, tá o carro aqui de novo, deve ter mais uns 20 carros ali na E estrada. assim, eles vão sem avisar direito, e aí no vídeo eles mostram que eles tentaram se comunicar ali com o Mike não respondeu, e mesmo assim eles foram. Imagina a sua casa ali, depois que você viu tudo aquilo, vários carros pretos começam a surgir querendo entrar na sua propriedade. Sei lá, eu teria um certo medo, receio, de verdade. Logo depois surgiu uma outra pessoa que diz ter filmado o mesmo OVNI por outro ângulo ali naquela área da região do Paraná onde o Mike tinha visto. De acordo com a pessoa, ele era um pescador e que ele tinha visto também e que era um outro ângulo. Então vamos ver junto. Aí eu não sei se isso aqui era realmente no mesmo dia, mas foi isso aqui que rolou. O G1 até postou. Dá pra ver o rio. A nave alienígena lá. O tamanho da bicha comparado com o rio. Essa música é assustadora. O tamanho da ponta. O tamanho do negócio. Assim, complicado, né? Eu também, por esse lado, eu já não sei porque primeiro tá escuro, a pessoa não se mostra. E aí sim eu já fico um pouco sem acreditar muito, porque a pessoa não se mostra, as pessoas só simplesmente mostram uma luz ali no rio, é realmente uma coisa muito estranha. Ele dá o zoom, ele mostra os detalhes, né? Pela montagem, assim, você não consegue imaginar se é uma montagem ou não, pela filmagem. Ao longo dessa semana, o Mike também buscou um acompanhamento psicológico, porque ele disse que ele realmente não estava bem, o corpo dele estava estranho. Ele tava com muito calafrio, ele tava muito nervoso. Eu também nem faço ideia de como ele conseguiu dormir depois daquilo. Porque numa noite como aquela, eu acho que eu não consigo dormir, de verdade. Eu não conseguiria dormir se eu estivesse no lugar dele. As pessoas não sossegaram na internet e aí foram procurar aquela região ali onde o Mike mora, né? E liberaram as coordenadas do lugar onde supostamente teria aquele OVNI. Aí, gente, eu vou mostrar aqui. E aí tem imagem com realidade aumentada, mostra os objetos que estão no Google Maps, na mesma região onde o homem do Paraná teve contato com OVNI. Aí as coordenadas são, eu copiei aqui, e aí a gente vai ver junto. Colei aqui as coordenadas. Vamos ver para onde que nós vamos. Vamos ver pelo satélite. Se a gente der o zoom aqui, realmente tem uma coisa meio estranha. Gente, é mesmo. Ó, eu tô no Google Maps, vocês estão vendo, né? É mesmo. Eu achei que era montagem. Tem duas coisas estranhas. O que tá escrito aqui? Nada. Aparentemente, tá vendo? Ele dizia que tinha um rio. E rio, acho que é esse aqui, né? A fazenda dele é essa faixa aqui, ó. Acho que é isso mesmo. Sítio da Serra, Bela Vista, eu acho que é esse aqui. Que tem também essa parte ali que ele mostra do pasto, né? E aí do outro lado tem uma coisa, mas não fica nada escrito, né? Gente, realmente, olha isso. O que seria isso? O que seria isso? Agora eu estou encafifado. No meio do mato. Isso acabou tornando mais ainda polêmica a história ali. E eu estou comprovando pra vocês que realmente tá no Google Maps esse negócio. Gente, que loucura. Aí pegaram a imagem, né? Não sei se jogaram na IA e deixaram assim essa imagem. E seria supostamente o que teriam visto. Nossa, gente, agora eu tô impressionado com isso. Bom, como eu disse pra você, o Mike, ele ficou muito nervoso, o psicológico dele nitidamente estava, né, abalado por conta de tantas coisas que aconteceram, não só pelo que ele viu, mas também pela reação das pessoas, mesmo ele tendo benefícios em relação ao que aconteceu, porque ele ganhou muita visibilidade, ele conseguiu muitos seguidores, milhões de seguidores, de 40 mil para 2 milhões, ele conseguiu fazer publi, embora a publi que ele fez com a Magazine Luiza, ele já disse que de 180 mil reais que era para pagar, ele não ganhou nem 10% disso. Mas também ele ganhou visibilidade para a ONG dele ali de resgate de animais, que a vaquinha que ele queria fazer para o resgate de animais, ele conseguiu 5 vezes mais do que ele precisava. Então assim, mesmo com esses benefícios, a cabeça dele também, eu acho que não tem um preço que paga pelas coisas que ele tem passado durante essa semana, né? E aí eu torço muito para que ele consiga
superar isso, viver melhor, né? E aproveitar mesmo esse hype aí que aconteceu. Dá pra ver nitidamente de como é genuíno as coisas que ele tá mostrando. Uma pessoa sozinha, eu já dou credibilidade, gente, pra uma pessoa que tá sozinha ali, cuidando dos animais, se esforçando pra resgatar animais e dando um jeito de cuidar na própria fazenda. Tá fazendo mal nenhum a ninguém. Então, assim, ele não merece o hate. Não é o hate, né? Ele não merece esses ataques na internet aí que tá acontecendo. Das pessoas que não estão acreditando nele, dizendo que ele estava aproveitando da situação para ganhar visibilidade. Enfim, o que eu mais torço é que ele ganhe muito mais visibilidade, que ele faça público, que ele consiga ajudar mais animais, que a ONG dele consiga aumentar mais ainda. Eu estou do lado do Mike. Mas esse caso não é o único caso. Aconteceu também nos anos 60, nos Estados Unidos, um casal que tinha viajado ali, que estava curtindo a vida, e quando eles voltaram de viagem, eles disseram terem visto um disco voador. E depois daquilo a vida deles mudou completamente, porque eles foram parar para observar esse disco voador que eles viram, mas eles também não conseguem ter explicação do que exatamente aconteceu depois. O que se diz é que eles se atrasaram 2 horas para chegar em casa, que eles não conseguem entender onde eles foram parar, como foi que aconteceu, mas o que aconteceu foi depois do que eles viram, depois deles terem relatado o que viram, né? Eles tiveram comportamentos estranhos, ela teve uma obsessão até o fim da vida dela em relação a essas coisas, ele teve úlcera, sofreu de ansiedade severa e acabou morrendo. Isso é um primeiro relato de abdução, assim, dizem ser abdução lá nos anos 60. O caso do Travis Walton também, lá nos Estados Unidos, que foi em 75, já foi um caso um pouco mais violento, porque foi um caso de 7 lenhadores. 7 homens que estavam voltando do trabalho, mas aí eles viram uma luz estranha e um deles acabou saindo do carro pra ver o que era aquilo, né? Que no caso é o Travis. Ele foi ver aquela luz e acabou desaparecendo, ninguém viu ele. 5 dias depois ele surge totalmente desorientado, psicologicamente afetado e também sem memória. Aí os amigos dele também acabaram sendo suspeitos durante esse sumiço de 5 dias de que assassinaram o próprio amigo. Enfim, depois que ele voltou, muitas pessoas acabaram chamando ele de mentiroso e que ele se passou por louco. Essa história virou filme, virou livro, virou documentário e ele mantém essa versão até hoje, firme até hoje. Isso foi nos anos 70. 2 anos depois, esse caso ia acontecer aqui no Brasil, em Colares, no Pará. Que umas luzes no céu surgiram, umas luzes piscantes, vermelha, e que as pessoas costumavam chamar, tinha até um nome que era luz vampira ou luz chupa-chupa, porque essas luzes chamavam a atenção das pessoas, e as pessoas iam olhar e aquilo parecia que furava a pele deles como agulha. E isso aconteceu com várias pessoas. Essa luz, eles diziam que penetrava na pele deles mesmo. E eram pessoas que estavam ali perto, outras que estavam mais longe, mas foram vários relatos do mesmo tipo naquele dia. E aí as pessoas que disseram, né, que relataram isso, sofreram alguns tipos de sequelas, né, que no caso foram anemia severa, transtorno psicológico, outras pessoas entraram em coma e alguns também nem sobreviveram. Daí a FAB, que a Força Aérea Brasileira, entrou em ação para ver o que estava acontecendo. Então lançou uma operação secreta para investigar tudo aquilo ali. Mas assim, os casos foram abertos décadas depois, esse foi um grande mistério, essa Operação Prato. Foi o caso mais perturbador, acho que até hoje, no Brasil, pelo fato também de ter deixado as pessoas feridas, né? Já aí nos anos 90, aí o lugar que já é atingido é Minas Gerais, que vem o tal do ET de Varginha. Esse aí eu lembro, eu era criança e tinha medo também. Mas esse já conta a história de 3 jovens, 3 mulheres, que estavam voltando do trabalho juntas, e aí tava um terreno meio vazio ali, e elas viram um ser estranho, marrom, meio com a pele oleosa, uns olhos bem vermelhos, uma cabeça com formato estranho, meio com 3 protuberâncias, e ele tava meio agachado. Aquilo assustou completamente elas. Isso foi o que elas viram. Outras pessoas viram algo caindo do céu, como se fosse uma nave. Aí teve uma movimentação militar estranha, foram averiguar o que estava acontecendo, e aí entrou em cena o militar Marco Eli Cherenzi, que depois de ter, né, participado ali da investigação, ele acaba morrendo de infecção. Uma infecção generalizada, semanas depois, e de uma forma um pouco inexplicável, assim, sabe? Foi muito estranho. Inclusive, pouco tempo atrás, o cineasta Steven Spielberg, ele falou sobre esse caso numa entrevista do Fantástico. Nessa entrevista que ele estava falando sobre o filme dele, que o Dia D, que vai sair, inclusive nós vamos falar sobre esse filme ainda, ele falou sobre esse caso, especificamente do ET de Varginha, e que, aparentemente, nessa conversa ele falou que
o exército americano veio até o Brasil e tirou o ser, a criatura que estava nas mãos do exército brasileiro e levou para os Estados Unidos. Vocês devem ter ouvido falar sobre um caso nos anos 90 no Brasil que ficou conhecido como... Yes, and I believe Spielberg me interrompe. Sim, acredito que há um documentário sobre isso. made a documentary about it. Estamos falando do famoso caso do ET de Varginha. A suposta aparição de extraterrestres na cidade do sul de Minas Gerais em 1996. O Fantástico foi o primeiro a cobrir o caso. Tinha essa altura, assim. Tinha chifres, com as veias estufadas. Um objeto não identificado caiu e 2 seres não humanos foram resgatados. Acredito que um vivo, o outro não. Imediatamente, o governo americano foi envolvido. Representantes foram ao Brasil e retiraram os seres do exército brasileiro por quem estavam sendo protegidos. Isso, gente, foi ele que disse, tá? Isso tá na entrevista dele, que foi esse mês agora, no Fantástico. Mas enfim, essas 3 jovens que viram, elas foram muito mal faladas. Várias pessoas duvidando dela, soltaram piadas em relação a elas. Muita gente com desconfiança, mesmo tendo envolvido todos esses casos aí de militares, de gente querendo, assim, dominando a situação. Mas aí a conclusão, olha que louco. 30 anos depois desse caso, o roteiro é muito parecido com o do Mike, vocês não acham? Inclusive, teve uma situação aí, acho que foi na quarta-feira ou na terça, que o biólogo muito famoso acabou criticando ele, fez um vídeo analisando o que aconteceu de uma forma muito ofensiva contra o próprio Mike, o que eu achei péssimo, de muito mau gosto, né? Mas aí o Mike não ficou quieto, ele respondeu à altura, sabe? Com muita classe. E aí depois o biólogo teve que fazer um vídeo pedindo desculpas pelo que ele falou. Gente, eu acabei de receber um vídeo do biólogo Henrique me chamando de caipira. Que eu sou um caipira, que eu nunca vi uma luz na vida. Falando em verdade, dizendo que os aliens atacaram ovelhas na minha casa. Que eu sou um bicho do mato, né? Então eu só vou dizer uma coisa pra ele. Um biólogo tão renomado, diferente do senhor que fica sentado numa cadeira o dia inteiro, reagindo a conteúdo de outras pessoas. Outra coisa, o senhor vive falando que o senhor tem 500 graduação, 500 faculdade, faz parte de 800, 900 mil projetos. Parabéns, que bom, fico feliz por isso. Eu não tive acesso e nem dinheiro para ter tanta graduação quanto o senhor. Mas eu, mesmo caipira, minha mãe tendo a 4ª série, sendo uma diarista, meu pai cortando lenha na minha infância, me formei, sou técnico de enfermagem. E uma das coisas que eu aprendi é educação, é postura. E isso o senhor nunca aprende na faculdade, tá? Você aprender a respeitar os outros, o senhor pode ter 500 mil graduação. E eu acho que com a sua idade o senhor ainda não aprendeu. Eu aconselho você fazer mais alguns estudos para você aprender a questionar as pessoas com educação. Há quem diga, muitas pessoas estão falando que isso também tem a ver com o próprio filme Dia D do Steven Spielberg, que tá para sair agora no dia 11 de junho, né? Primeiramente porque parece que o som que o próprio Mike fala, que ele ouve, inclusive ele filma e a gente consegue ouvir, é muito semelhante ao som que aparece no trailer com a personagem da Emily Blunt ali, saindo da boca dela um som muito estranho, parecendo um engasgo. Muitas semelhanças, né? Muitas semelhanças ali surgindo, o que também é muito estranho porque a gente tá num ano em que muitas coisas estão sendo reveladas nos céus da Terra. Eu até gravei um vídeo pouco tempo atrás falando dos arquivos do Trump, os arquivos dos Estados Unidos, que liberaram várias coisas, várias imagens e vídeos que o próprio exército lá da aeronáutica já tinha registrado, vários arquivos antigos de OVNIs, de coisas que eles não sabiam, com formatos totalmente estranhos, deixou as pessoas bem balançadas depois que isso foi divulgado. Então, por isso também que muitas pessoas começaram a falar que poderia ser uma promoção do filme. Há quem diga que, se for uma promoção do filme, é genial. Mas eu acho, primeiro, não acho que escolheriam o Mike para fazer esse tipo de divulgação, é porque ele só tinha 40 mil seguidores. Segundo, gente, se fosse uma jogada de marketing, acho que seria de muito mau gosto. Muito mau gosto mesmo, enganar grande parte da população, sabe? E, até agora, uma semana depois, nada a ser divulgado. Embora o próprio Mike Leão já tenha dito que não tem nada a ver com promoção nenhuma, que o que ele viu realmente é verídico. Deixa a gente ficar pensativo sobre a nossa própria existência aqui na Terra. Se existem experimentos ou não, se existem seres de outra dimensão, de outro mundo, querendo ver, cavucando aqui a Terra.
já faz muito tempo que esses casos surgem, muito tempo, né? Tem quase um século de que existem o medo do ser humano, que existe o medo do ser humano ali de ser invadido por outros seres de outros planetas. Um grande exemplo é o livro Guerra dos Mundos, que foi escrito em 1898 pelo H. Wells, e ele escreve exatamente isso, uma invasão marciana, depois de terem avistado ali algumas explosões em Marte, vêm os marcianos aqui pra Terra acabar com todo mundo. Isso em 1898. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. O que é curioso também é que teve um caso em que em 1938, 40 anos depois, vem um rapaz chamado Orson Welles. Tinha uma mente artística, né? E ele costumava fazer várias interpretações baseadas em livros pela rádio, né? Naquela época, a rádio era um meio de comunicação muito grande. Era como se fosse a TV. Milhões de pessoas assistiam aquilo, ligava quando acordava e desligava quando ia dormir. Era o melhor meio de comunicação para as pessoas naquela época. Existia uma programação em que o Orson Welles, ele fazia essas adaptações de livros. Geralmente eram livros de aventura, de terror, de suspense, coisas assim. E aí é como se ele estivesse interpretando ali, feito uma radionovela baseado naquele livro. E aí estava chegando ao Halloween, ele decidiu fazer uma coisa muito diferente do que ele já estava acostumando. E aí, então, numa noite de 30 de outubro de 1938, beirando ali na virada pro Halloween, dia 31, ele decidiu fazer uma adaptação a esse livro, que é o Guerra dos Mundos. Ele pegou essa história aqui e decidiu transformar numa grande história de terror que abominou todo mundo, deixou todo mundo desesperado, porque ele decidiu fazer um teatro ao vivo ali na rádio, como se fosse real, uma invasão alienígena real. Ele se passou por um repórter, ele chamou algumas pessoas para atuar ali no estúdio, fazendo barulhos de pessoas gritando, pessoas correndo, policiais mandando todo mundo se afastar, e tudo aquilo foi ao vivo. Porém, ele no início tinha dito que aquilo era uma interpretação. Só que as pessoas, elas foram sintonizando depois desse anúncio, logo no início. Então aquilo, todo mundo que começou a ouvir, começou a ficar com muito medo. Engarrafamentos, pessoas correndo pela rua, achando que era o fim do mundo. Um grande caos que gerou ali pelos Estados Unidos. O próprio governo falou, né, coisas contra ao Orson Welles. Houve um processo aí contra ele teve que responder, mas depois viram que ele não causou mal nenhum, visto que ele tinha anunciado que aquilo era um teatro, de que aquilo era uma arte. Era uma fake news? Para muita gente poderia ser, mas não era porque ele foi avisado. Mais de 1 milhão de pessoas ouviram aquilo ao vivo. Imagine o caos que deve ter gerado ali nos Estados Unidos, naquela região de Nova Jersey. A polícia chegou lá na rádio, mandando parar tudo. Hospitais lotaram, linhas telefônicas pararam também, deram problema. Muitas pessoas fugindo da cidade. Gente, o caos estava instalado. Mas o curioso é que o próprio Orson Welles, depois daquilo, viram um grande potencial e um cara que poderia ser um grande diretor de cinema. E aí contrataram ele para Hollywood. E aí veio, então, a produção do filme Cidadão Kane. Hoje em dia é considerado um dos filmes mais bem conceituados, né, de todos os tempos. A gente tá falando da ficção versus realidade, porque a ficção gosta muito disso, né, porque é uma coisa muito surreal para a cabeça do ser humano a gente ter esse tipo de contato, porque não é nada natural, não é uma coisa que o nosso cérebro está acostumado a ver. Então os próprios cientistas já falam muito sobre isso, né, de que como é algo que a gente não está acostumado a ver, meio que deixa a nossa cabeça meio perturbada. Por isso causa tanto caos assim, né? E eu posso imaginar o que pode estar na cabeça do Mike, infelizmente, com todo esse rolê que aconteceu. Eu acho que vai ter mais desdobramento sobre essa história. Vamos ver nas próximas semanas. Agora comenta aqui o que você achou sobre toda essa história, todo esse rolê que aconteceu da aparição ali no Paraná. Você acredita ou não acredita? O que você acha que foi aquilo? O que pode ser aquilo? Vamos ter uma discussão saudável, sem ofensas, aqui nos comentários, beleza? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!